Eu tive a oportunidade de falar pra vocês no vídeo de análise de Aladdin, mais um remake live action da Disney, que os filmes da Disney que mais marcaram a minha infância foi o próprio Aladdin, Ratinho Detetive e A Dama e o Vagabundo. Porém, esses três eram os que eu mais assistia em repetição, sempre. Eu assistia Aladdin 300 vezes. Não costumava ver muito A Pequena Sereia, O Rei Leão, A Bela e a Fera, mas eu tinha carinho por esses filmes também. Eu não tinha o VHS, entregando minha idade, né? Mas sempre que eu ia pra casa de um amigo que tinha o VHS do Rei Leão, eu assistia. Então eu nutro um carinho por todos os filmes da Disney, independente de qual é o meu preferido. E esse carinho, óbvio que vai pro Rei Leão também, tá aplicado no Rei Leão. E é por isso que esse filme me deu muita agonia. A minha expectativa tava lá embaixo. Tipo, eu tava de 0 a 10, 2 era o nível da minha expectativa pra eu ver. E foi atendida, 2. Mas ainda assim, é decepcionante. E eu queria falar com vocês sobre essas sensações. Eu quero falar também sobre a diferença de você ver um filme enquanto uma criança deslumbrada e um adulto crítico. Então vamos analisar isso tudo agora, o filme em si, vamos embora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, também já vai dando o like aí no vídeo e se inscreve no canal para mais filmes da Disney, do MCU, desses remakes, de anime também, caso você goste, de The Witcher. O conteúdo aqui é gigantesco e feito com muito amor. Vamos falar agora sobre o Rei Leão, né, galera? Como eu falei pra vocês, a minha expectativa tava lá embaixo, ela foi atendida, mas ainda assim tava lá embaixo, então foi algo que eu não acreditei. Porque eu fui vendo o filme como uma constante, não tinha picos de emoção. Confesso a vocês que eu tive uma emoção logo no início, quando veio o solzinho, né? Além do horizonte, veio o sol, eu fiquei bem empolgado com aquilo, mas foi só. E aí eu fiquei triste, sabe? Porque a minha expectativa tava baixa. Tinha tudo pra eu me impressionar com uma coisa ou outra. Eu me impressionei com o nível da tecnologia, mas isso não se reflete na magia, na alma do filme. Eu gostei do Timão e Pumba, eu adorei. Eles tiveram uma química e eles foram bons no filme porque eles tiveram boas falas. E essas falas deram mais personalidade a eles, que é o que eu acho que faltou nos outros personagens, nos leões principalmente. Até aquelas hienas, as duas, né, que uma tem um conflito ali de sempre invadir o espaço do outro. Por conta disso elas têm umas personalidades que o Mufasa, que o Simba. O Mufasa, ele tem o seu peso por conta da voz poderosa do James Earl Jones. E olha que eu vi a versão dublada, mas eu gostei da versão dublada, tá? Eu acho o hiperrealismo válido. Eu já tinha brincado ao ver os trailers que eu tava bem naquela vibe de ver um documentário da Discovery Channel, da Animal Planet, de repente. Mas eu tava esperando um pouco mais de lúdico nesse filme. Você tem um hiperrealismo com um leão falante. Se o leão fala, mergulha mais no lúdico. Se não vai pras profundezas do lúdico, pelo menos dá um mergulho considerável, não fica ali no raso. Pô, o máximo que você vê de lúdico nesse filme são os leões falando. É por isso que quando temos sequências como no musical O Que Eu Quero Mais É Ser Rei, fica uma coisa muito aquém do que poderia